tá em dúvida se você constrói ou reforma nesse período de pandemia, eu não consigo dizer sim ou não para você, mas eu consigo levantar cenários para você avaliar se você deve construir ou reformar nesse momento, para que você consiga ficar um pouco mais tranquilo com a sua decisão. Segue aí a vinheta. Oi, eu sou Sérgio Facundes, arquiteto do Engenharia da Arquitetura, e esse vídeo é aí uma conversa, um bate-papo. Eu gostaria muito que você expressasse sua opinião nos comentários, porque a realidade é que é um momento complexo e a gente não consegue simplesmente dizer sim ou não para cada situação, cada um vai ter que avaliar. E a ideia desse vídeo é que eu te dê a base para você avaliar a sua situação, se você deve construir ou reformar nesse momento de pandemia. E a realidade é que nesse momento, inclusive eu arquiteto, percebi que a minha casa não é confortável. Por muito tempo eu olhava para minha casa e falava, é feia, ok. Mas a realidade é que quando eu fui obrigado a ficar mais tempo nela, eu percebi que não era uma questão de ser feia, ela realmente era desconfortável. E muita gente percebeu isso, percebeu que a casa para os 2 filhos não tá realmente sendo confortável para a família toda e percebeu realmente o quanto é importante ter uma casa, passando o dia todo na casa, vendo que não tem nem sequer um local para trabalhar, como eu também. Eu montei o meu escritório na sala, porque nós dois estamos trabalhando em casa, então ele ficou com o escritório e eu fiquei na sala. E dessa maneira eu percebi também a necessidade de como é importante você ter o seu espaço para você trabalhar em paz. Você não tá com a sua cara virada para a janela ou sua cara virada para a parede, você realmente tem um lugar. E às vezes uma simples mudança de layout na sala com a sua nova mesa, seu novo escritório é suficiente para ter um pouco mais de conforto nesse momento. Mas vamos lá para o que realmente interessa, pelo provável motivo que você entrou nesse vídeo. Essa situação de pandemia nos mostrou aí que os nossos locais de estar, de conviver, de morar, de trabalhar não é o ideal. E para você que está pensando em construir, reformar, vou criar aqui, vou mostrar para vocês 2 cenários para vocês avaliarem se é o momento de prosseguir nessa situação, nesse projeto. O primeiro cenário, que a gente vai subdividir em 2, é vou construir do zero. O segundo cenário é vou reformar. No primeiro cenário, construindo do zero, a gente pode subdividir em quero construir minha casa, minha loja, sei lá, meu mercado, meu comércio, da maneira tradicional, alvenaria de tijolo, a estrutura de concreto com aço. E a segunda possibilidade, segundo cenário, você está aberto a modelos alternativos de construção, como por exemplo, steel frame, o aço, parede de drywall ou parede de isopor, pré-moldados. Ok, se você optar pela primeira opção, você tem algumas vantagens, que é a vantagem de você ter uma grande mão de obra à sua disposição. Entretanto, esta mão de obra, nesse momento, ela também está ocupada. Ironicamente, na realidade, todos nós da construção civil ainda estamos um pouco surpresos, porque quando começou a pandemia, a construção civil é o setor que primeiro entra em crise e o último a sair, então a gente já estava esperando aí que, na realidade, a situação fosse outra, mas houve um boom, porque todo mundo percebeu aí que seus ambientes não eram o ideal. O que aconteceu foi que, com o início das quarentenas nas cidades brasileiras, as indústrias que produzem os materiais para a construção civil pararam a sua produção e o que as lojas tinham foram que elas foram vendendo, e agora é que as indústrias, aí até o final do ano, eu acredito, devem estar retomando o seu modelo padrão de produção, o que tende a baixar o preço, mas a realidade é que de maio para cá houve uma alta muito grande nos preços para os materiais da construção civil, o que inclui a mão de obra, o que inclui aí o modelo tradicional de construir. Então você pode avaliar, dentro do segundo cenário da primeira opção, você pode avaliar a possibilidade de mesclar coisas, mesclar modelos construtivos para que você consiga ter o que você quer, com talvez um menor preço, talvez até mais rápido, sem tanta dor de cabeça de estar esperando o material chegar, porque o material está em falta na sua cidade. Como você deve ter acompanhado aí, que o milheiro do tijolo aumentou muito, às vezes dobrou em alguns lugares. O aço para estrutura está faltando, mas enfim, acredito que é algo temporário aí nesse ano. Então você pode, se você ainda quer se manter construindo da maneira tradicional e você não tem a opção de esperar, constrói. Você sabe qual é a situação da sua família, do seu comércio. Infelizmente, às vezes a gente só percebe que a nossa casa é quase que insalubre estando nela, que não tem uma boa iluminação, não tem uma boa ventilação de ar. E isso também não é saudável. Às vezes você mora, sei lá, no 34º andar de um prédio e você percebeu que o risco de se contaminar é muito maior do que você construindo a sua casa, às vezes em um lugar mais reservado, em um condomínio.
Então, sim, dependendo da sua situação, vale a pena, você tem que avaliar. Não é um vídeo sobre sim, não, mas é um vídeo sobre as possibilidades que eu tô levantando aqui para você. Claro, eu não posso ser hipócrita, sou arquiteto, eu vivo disso, então talvez seja um pouco enviesado, mentira. Tô só mostrando aí para vocês as situações, vocês avaliam. Tá, ainda dentro do primeiro cenário, estou disposto a construir modelos alternativos de construção. Você tem que pesquisar quais são os modelos que na sua cidade é possível você construir, mas de antemão já te indico que você faça um projeto de arquitetura, faz um projeto de arquitetura e com o projeto de arquitetura que demore aí um prazo, negocie um prazo interessante com o seu arquiteto para que vocês tenham, sei lá, uns 4 meses projetando. Nesses 4 meses de projeto, o que você vai ter? O que eu costumo dizer é que o projeto é como se fosse uma planilha do Excel de desejo, só que em forma de desenho. Dessa forma, você com seu projeto, mostrando tudo que você deseja para sua casa, para o seu comércio, você consegue orçar na maneira tradicional de construção, em steel frame, pré-moldado, drywall, enfim. Dessa forma você consegue fazer orçamentos e adaptar. Então, digamos que com o seu projeto você avaliou ali que você estava gastando muito dinheiro em uma sala de TV, mas você queria gastar mais na cozinha. Isso é possível através do projeto. E com o projeto, como eu já falei, você pode orçar em vários modelos de construção. E você também pode esperar o período que esse projeto está sendo concebido para ver como o mercado vai se comportar e como a indústria vai se comportar nos valores dos materiais da mão de obra para construção civil tradicional, se é o caso que você quer muito, ou você pode finalmente conhecer aí um novo sistema e gostar e ver que é interessante. Agora vamos aí para o segundo cenário, com também duas possibilidades. Estou reformando e estou reformando meu apartamento, ou estou reformando e estou reformando a minha casa. É um pouco óbvio, acho que acredito a diferença aí, mas vamos começar falando aí sobre reformar um apartamento. Nessa situação, nesse momento, muitos condomínios não autorizam mais a reforma que ela não seja essencial. Algum duto que estourou, algum encanamento que não está legal, algum mofo que possa estar dando bolor, enfim. Então, com essa restrição de condomínio, você tem que avaliar se o seu condomínio permite. Se o seu condomínio permite, o que eu te digo é planejamento. Planejamento porque eu acredito, normalmente a situação mais padrão, que você esteja morando nesse apartamento que você vai reformar. Então se planeje para que enquanto uma área esteja sendo reformada, você tenha uma outra área para estar e quando esta área terminar, você possa inverter a situação. Eu, como disse no início do vídeo, eu percebi que minha casa não estava agradável, apesar de aqui ser uma casa, ela é bem pequenininha, dentro de um lote muito grande, e trata-se quase como se fosse um apartamento, na realidade parece que é a planta de um apartamento aqui, não fui eu que fiz, enfim. E o que aconteceu foi o seguinte, estando eu e meu namorado aqui na casa, a gente se programou para ficar entre o escritório e o quarto, então a gente se uniu entre esses dois ambientes. Toda a casa, tanto a parte externa quanto a interna, que não inclui esses dois ambientes, ficaram na reforma. A gente ficou pedindo comida aí por um tempo, né, porque a gente estava sem a cozinha. Quando terminaram essas áreas, a gente meio que se mudou rapidamente, reformou o quarto, voltamos para o quarto, depois reformou o escritório. Foi tudo tranquilo e realmente valeu muito, muito, muito a pena. Eu tô muito mais feliz aqui na casa, tá muito mais confortável, como eu falei no início do vídeo. Ter um conforto ter uma casa confortável para você assistir uma TV é legal, mas você ter uma casa confortável para você trabalhar, você deve ter sentido isso, né? Enfim, voltando, é possível sim, tenha esse planejamento, tenha em mente etapas da obra e se tenha em mente também que obras, principalmente se for um prédio mais antigo, se for uma casa mais antiga, ok, prédio, porque estamos falando de apartamento, você vai ter que contar aí com algumas situações que você não estava esperando, que às vezes acontece e que mesmo com um bom profissional em planejamento acontece, imagine sem um acompanhamento profissional, então contrate aí um arquiteto, um engenheiro para fazer o seu projeto, para acompanhar a sua reforma. Uma outra situação muito importante, na questão de apartamento. Antes mesmo da pandemia, quando eu estava reformando o apartamento, eu já tinha isso de praxe, eu via com uma planilha, porque uma planilha talvez seja demais, mas eu vinha com um papelzinho para anotar os nomes. Eu chegava no vizinho de baixo, no vizinho de cima. Oi, eu sou o Sérgio Facundes, sou arquiteto. Eu estou reformando aqui o apartamento do fulano de tal. A nossa proposta de obras é de começar a quebradeira dessa semana até a outra semana. Eu queria saber quais são os seus horários, o seu costume, que horas que o senhor ou a senhora acorda, que horas, nesse momento está todo mundo trabalhando de casa, que horas que o senhor costuma ter reuniões, que horas que o senhor costuma trabalhar, que horas que o filho do senhor costuma acordar, etc. Para eu tentar me planejar, para não atrapalhar a vida do senhor tanto, mas nesse momento é essencial para o meu cliente essa reforma. E eu estou aí à disposição, pega aqui meu telefone e tente seguir esses horários. Claro, é possível? Nem sempre, mas você entende que a comunicação, você avisar os seus vizinhos já
evita alguns problemas e tenta seguir mesmo esses horários, vê se é possível, tenta se planejar, tenta se organizar. Claro, a primeira semana que você tem que ter uma quebradeira mais pesada, não vai dar para fugir disso, mas tem essa comunicação com os vizinhos, evita dor de cabeça para o seu cliente, evita dor de cabeça para você, deixa o seu contato ali, vai que é um futuro cliente também que gostou do seu modo de atendimento, da sua atenção. Tenha comunicação e principalmente, mesmo que você seja um arquiteto só de projeto, verifique, converse com quem está executando a obra sobre como está tratando os seus próprios profissionais para que não estejam pegando aí o coronavírus, porque isso indica que se o profissional não está conseguindo se cuidar direito, ele infelizmente vai ter que deixar a obra, às vezes porque pegou, às vezes porque está lidando com uma família que tem alguém no grupo de risco. E nós não queremos que durante uma obra pessoas saiam, pessoas adoeçam. A gente não quer que a pessoa adoeça nunca, mas infelizmente é a situação do momento. Então, conheça quem está executando a obra do seu projeto, quem está executando a obra aí da sua casa, do seu apartamento. E garanta sempre que o hall comum do apartamento, ali às vezes do andar, esteja sempre muito limpo, porque a obra é sua, mas você vai causar um certo transtorno. Mas a culpa não é dos seus vizinhos, já vai estar atrapalhando, então muito cuidado, evite aí problemas, mas também vale a pena planejamento. Eu estou nesse momento reformando alguns apartamentos, então tudo que eu falei foi o que eu fiz e tem ocorrido relativamente bem até agora. E aí você está reformando a sua casa. O que a gente pode mesclar para eu te dar de opinião, dica, é a primeira situação de quem está construindo do zero e também de quem está reformando apartamento. Você está aberto a sistemas alternativos de construção? Vai que você está abrindo a sua cozinha para unir com a sua sala. Pode ser talvez uma bancada de drywall, uma bancada com painel amadeirado, formas que você evite comprar coisas que estão no alto, no pico do valor nesse momento. E as mesmas dicas, segue quase as mesmas dicas de apartamento. Geralmente casa a gente tem um pouco mais de autonomia quanto a essa questão de não incomodar os vizinhos. Se você está em uma casa geminada, tome cuidado com isso. Casas geminadas são aquelas casas que são uma encostadas nas outras, porque às vezes sim pode incomodar o vizinho e dependendo aí da situação, né, é sempre bom a gente manter uma boa relação com todo mundo, com os vizinhos. É um pouco mais simples na questão de casa, então super indico que você reforme a sua casa, claro, se você puder fazer esse planejamento em que você esteja em um momento enquanto você está reformando o resto da casa e você faça essa troca de ambientes e também prestando muita atenção, dando um apoio, auxiliando aí os profissionais que vão trabalhar reformando a sua casa. Afinal, são pessoas estranhas entrando na sua casa, não estranhas no sentido de que você não conhece, mas estranhas no sentido de que você não conhece talvez os hábitos e não sabe como é que ela chega ali. Infelizmente, estamos em um momento de pandemia. A situação do Brasil já há muito tempo é que todo mundo, uma grande parcela da população tem que pegar ônibus, incluindo aí os coleguinhas que vão trabalhar na sua casa. Às vezes conseguem carona entre eles, enfim, mas é sempre uma questão que você tem que tomar cuidado. É possível aí com afastamento você evitar que qualquer coisa aconteça, haja transmissão aí durante a sua própria obra, haja transmissão da obra para a sua família, enfim, não é o motivo para você evitar de construir nesse momento, a não ser que você realmente esteja muito, muito necessitado de se manter isolado e a situação da sua casa tá ok. Isso, se cuide de todo mundo que está na sua volta. Se você concorda com esse vídeo, dá like, começa a seguir aí. Se você não concorda, dá like, começa a seguir e coloca aí nos comentários porque você não concorda. A realidade é que é um momento novo para todo mundo e essa é a opinião de uma pessoa que ela tá com alguns projetos nesse momento da pandemia, que está conseguindo auxiliar o seu cliente, está conseguindo gerenciar as situações para que tanto os profissionais quanto os clientes não tenham contato aí com o vírus, mas que dessa forma a indústria e o comércio não pare, a economia não pare. As vidas são sempre mais importantes que a economia, mas se nesse momento você está muito incomodado com a sua casa, com o seu comércio, veja aí a possibilidade do que você pode fazer. Procure um arquiteto, procure alguém para te auxiliar aí, pode ser eu, inclusive. E é isso, muito obrigado, até mais. E não se esquece de se inscrever no canal, seguir, curtir.